Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus, mais um dia, nosso Deus tem nos dado o privilégio de trazer uma palavra para que o nome do nosso Senhor seja glorificado, porque Ele é bom. Porque esta palavra, querido, é unicamente de salvação, palavra de libertação. Vamos a palavras em nome de Jesus, que se encontra no livro de São Marcos, capítulo de número 9, versículo 14 em diante. Vamos à palavra. Quando ele se aproximara dos discípulos, vira numerosa multidão ao redor e que os escribas discutia com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele, o saudava. Então ele interpelou os escribas, que discuteis com eles. E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai defiando. Roguei a teus discípulos que o expelisse, e eles não puderam. Glória ao nosso Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo tinha acabado, querido, não só ele, também como os discípulos, de descer do monte onde ele estava orando, e ali apareceram Elias e Moisés. E os discípulos ali querendo fazer tendas para que eles ficassem, e falaram com Jesus e disse: Mestre, o Senhor quer que a gente faça tenda, 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Elias e outra para Moisés? E Jesus Cristo, claro que não permitiu, porque não era aquilo que Jesus procurou fazer para que eles tomassem essa atitude, não. Jesus queria simplesmente revelar o tamanho da sua glória e do seu poder e realmente determinar que só Ele é Deus, só Ele pode e só Ele faz. Mas quando eles descem do monte, creio eu que chegando ali em Jerusalém, uma sinagoga, estavam os escribas falando, glória a Deus, e no meio ali daqueles escribas tinha um homem, um moço, que tinha um filho que estava endemoniado. E esse mesmo rapaz, esse mesmo homem, ele procurou os discípulos de Jesus para que o expulsassem o demônio, e eles não conseguiram. Olha que coisa tremenda. Ele tinha um problema, querido, que era o seu filho totalmente endemoniado. Aquele demônio, quando pegava aquele jovem ou aquele menino, ele jogava ele tanto na água para sufocá-lo, quanto no fogo para o queimá-lo. Jogava no chão, embolava com ele para um lado, para o outro lado, e pode acreditar, era uma tormenta na vida daquele homem, na vida, vou dizer assim, daquela família, porque certamente também ele tinha mãe. Querido, o que eu quero dizer nesta tarde é que é necessário você estar na presença do nosso Senhor Jesus Cristo para ter autoridade contra demônios, contra a enfermidade, contra as possessões malignas. É necessário que você esteja na presença do nosso Deus com toda humildade, querido, e sempre com sinceridade. Porque se você não estiver desta maneira, você não consegue expulsar demônio, mas de jeito nenhum. Eu tenho conhecido irmãos, querido, que uma certa feita teve uma cruzada na rua, e onde teve ali uma mulher que um demônio o pegou, jogou lá no chão, e os irmãos se juntaram, oraram, expulsaram aquele demônio. Mas em seguida esse irmão, quando soube que aconteceu esse feito nesta cruzada, ele disse: eu queria estar lá para expulsar esse demônio. Ele nem sabia o que é que estava dizendo. Eu vou dizer assim, até assim que ele estava falando por inocência. Ele falava aquilo não de todo o coração, mas simplesmente de lábio e de boca. Porque para poder expulsar demônio, querido, primeiro, não é eu e você que expulsa demônio. É o Espírito de Deus que está em mim e em você. Glória a Deus.
E eles tentaram expulsar aquele demônio, não conseguiram. E quando aquele homem estava no meio ali da multidão, todo mundo discutindo, falando o que deveria ser feito, glória a Deus, ele pedindo também para Jesus, e Jesus vendo aquela comoção, todo mundo ficando alvoroçado, porque o inimigo estava pegando aquele jovem, aquele menino, e jogando no chão, fazendo o que bem queria. E aquele pai, aperreado, ele gritou e disse: Senhor, trouxe este menino endemoniado para que o Senhor expulse os demônios, porque levei para os seus discípulos e eles não expulsaram. E ali, o nosso Senhor Jesus Cristo, querido, ele tem, vamos dizer assim, não um momento de ira, mas um momento de descontentamento, onde ele diz: que raça de povos incrédulos, como é que vocês não conseguiram expulsar um demônio? Glória a Deus. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, querido. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz o seguinte, ele diz que para expulsar essas castas de demônio é necessário jejum e oração. E os discípulos ficaram um pouco que atônitos, aflitos, porque não conseguiram expulsar aquele demônio. Aí Jesus Cristo, glória a Deus, chama o menino, chama ali aquele rapaz, e ali ele falando, e disse: é porque aqui é uma casta de demônio. Ele disse: olha, eu te ordeno que saia deste corpo e não volte nunca mais. Olha que autoridade. Só o nosso Senhor Jesus Cristo pode, glória a Deus, fazer algo tremendo desta maneira. Não existe outra fonte, aleluia, glória a Deus, que jorre tanto poder e tanta glória como o nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, quando Jesus termina de fazer aquele feito, que o pai do menino, interessante é uma coisa, que o pai daquele menino, ele disse assim: Senhor, me ajude. Aí Jesus disse para ele: se tens fé, será feito assim como a tua fé. Aí o pai do menino, querido, olha onde estava a culpa daquele demônio não ser expulso. Não era não só nos discípulos, querido, porque o pai do menino levou aquele menino endemoniado até os discípulos, mas eles não acreditavam que aqueles discípulos poderiam expulsar aquele demônio. Ele não acreditava. Ele levou, ele queria, mas não acreditava. Mas quando chegou até Jesus, quando ele disse que não acreditava que Jesus ajudasse ele na sua pouca fé, aí ele chegou para a pessoa certa, no momento exato. E Jesus Cristo simplesmente expulsa aquele demônio. E quando aquele inimigo, aquele demônio, ele vai embora, ele deixa aquele rapaz. Tem mais, antes dele ir embora, ele começou a contorcer o menino, jogar no chão, ralando o menino no chão. Aleluia. Mas o nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, determinou que o inimigo fosse embora. Glória a Deus. E não permitiu que nunca mais ele voltasse para aquele jovem. E sempre que o nosso Senhor Jesus Cristo fazia estes milagres, ele dizia: olha, vai, mas não pequeis mais, para que se suceda que este mal volte de novo. Sempre ele aconselhava para que você se mantesse sem que o mal lhe tocasse nunca mais. Glória a Deus. Olha que poder maravilhoso. E quando termina aquele milagre, os discípulos procuram Jesus e dizem: por que nós não expulsamos aqueles demônios? E Jesus simplesmente fala para eles o seguinte: disse: olha, é porque tendes fé igual uma semente de mostarda. Mandaria o monte se transportar de um lugar para o outro, e o monte se transportaria. Ou seja, um monte, um rochedo, pedra, um serrote, como conhecido aqui onde moramos, ele todo de pedra, querido, se nos mentalizar a mente e ordenar que aquele monte se retire daquele lugar e se ponha em outro lugar, aquele monte, ele tem que obedecer a minha voz. Mas tem um negócio, é se eu pedir sem duvidar. Se nessa tarde você está com um problema, querido, muito difícil na sua vida, saiba de uma coisa: é só você determinar com toda a sinceridade do seu coração e simplesmente, querido, acredite como existe o nosso Senhor Jesus Cristo e que é poderoso para ouvir a sua voz e exercer segundo aquilo que você vem a pedir. Acredite e pede, porque o nosso Deus assim ele vai fazer.
não tem problemas difíceis para o nosso Deus. Ele quer lhe abençoar, glória a Deus. Ele quer determinar bênçãos na sua vida, mas é necessário você entender que é você que precisa despertar esse desejo dentro do seu coração e com muita autoridade determinar a bênção na sua vida, e assim há de acontecer, porque Deus é fiel. Jesus Cristo, querido, Ele é fiel. Fala daquela mulher quando ela vindo de Sidom, glória a Deus, ela está com a filha, está endemoniada. Deixa eu lhe dizer uma coisa, aquela mulher, ela começou a andar atrás de Jesus e dos discípulos e clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, ao ponto de incomodar os discípulos, querido. E os discípulos vão até Jesus e dizem: olha, despede esta mulher, porque ela está, aleluia, atrás da gente o tempo todo clamando. E Jesus, olhando para aquela mulher, ela chega, creio eu que se ajoelha diante de Jesus e diz: Jesus, tenha misericórdia de mim, pois eu tenho uma filha endemoniada, e esta daí, glória a Deus, eu preciso de ver uma vitória na vida daquela menina, glória a Deus. E Jesus olha para ela e diz: olha, não é lícito que eu dê, aleluia, os pães dos filhos de Israel, glória a Deus, para os cachorrinhos. Querido, que palavra difícil para uma pessoa assimilar no momento, glória a Deus, de grande tormenta de pensamento, de coração. Aquela mulher estava triste, estava sofrendo, mas o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele sabe colocar a palavra, porque quando Ele coloca a palavra certa, porque Ele sabe que vem um retorno imediatamente. E aquela mulher, querido, parece que ela entende, se humilha e disse: olha, Senhor, glória a Deus, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Glória a Jesus. E ele olha para aquela mulher e diz: mulher, nunca vi tanta fé, que seja assim como a tua fé, glória a Deus, determina. E imediatamente, glória a Deus, aquela menina, o demônio que estava sobre aquela menina, aleluia, foi expulso. Jesus nem precisou, aleluia, estar lá para expulsar, mas a fé daquela mulher, aleluia, acreditando que Jesus Cristo poderia fazer este milagre na vida da sua filha, e imediatamente aconteceu. Não foi diferente, aleluia, na vida daquele jovem, querido. Só foi diferente, glória a Deus, o sentido de pensar da mulher para o pai do jovem, glória a Deus, porque ele pede que Jesus aumente a sua fé. O que é que ele está dizendo? Se o Senhor curar, eu acredito. Um discípulo que ele disse que eu só acredito se eu tocar, eu só acredito se eu ver, glória a Deus. Comece a acreditar nessa tarde sem tocar, glória a Deus. Comece a acreditar nessa tarde sem ver, glória a Deus. Pois o firmamento da fé, querido, é da existência aquilo que não existe. Creia tão somente se você botar na sua mente, aleluia, que tudo vai dar certo, que a porta vai se abrir, a enfermidade, glória a Deus, ela vai ter que sair de você. O mal que se levantou, glória a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo vai derrubar, aleluia. O muro que está na sua frente, você vai subir, aleluia, vai passar por este muro, aleluia. O gigante que tem se levantado vai cair, aleluia, mediante a sua fé, porque o nosso Deus está disposto, glória a Deus, glória a Jesus, para fazer nessa tarde segundo a sua vontade. Simplesmente acredite, pois Ele é poderoso para realizar milagre na sua vida nessa tarde. Creia tão somente. E todo aquele que creram, querido, que Jesus é poderoso para fazer milagre, Ele fez. Olha, isso é uma coisa, Jairo, querido, glória, a filha estava morta. Olha que restituição. O nosso Senhor Jesus Cristo vai para Jairo. Quando ele chega, a menina realmente estava morta, mas ele tinha falado, quando estava fazendo a cura da mulher do fluxo de sangue, ele disse: não te incomoda, Jairo, nós vamos lá na tua casa. Pronto. Descansou o coração de Jairo. Jairo acreditou, teve fé. E quando Jesus Cristo ordena que a menina se levante, imediatamente a fé de Jairo, querido, entra em ação. Acreditou. Se o papai ordenasse, se Deus ordenasse, Jesus ordenasse, simplesmente a menina ficaria em pé. E assim aconteceu. Jesus pega na mão da menina e se dá comida para ela.
porque quem está vivo, aleluia, respira, quem está vivo come, quem está vivo, querido, se alegra, glória a Deus. Então nessa tarde se alegre, você está vivo, este mal não vem para a tua perdição, não, esta enfermidade não é para a tua morte, é para simplesmente você exercitar a sua fé. E nessa tarde, querido, exercite a sua fé, porque Deus está prontinho para determinar um milagre na sua vida. E assim eu agradeço a Deus por esta rica oportunidade de pregar a sua santa e gloriosa palavra. Queridos, até o próximo vídeo. Até mais em nome de Jesus.